Marido chocante humilha a funcionária e a expulsa de casa, mas vingança inesperada muda tudo. A manhã estava cinzenta. Clara olhou pela janela, sentindo o aperto no peito. Seu coração acelerava a cada passo que se aproximava da sala. Murilo estava lá, com aquela expressão sombria, como uma tempestade prestes a estourar. Você não se envergonha de ser só uma faxineira? Ele disparou, os olhos brilhando de raiva. Pensei que você fosse mais do que isso. Clara sentiu um nó na garganta. Abandonar a faculdade de economia para se casar com ele havia sido uma escolha difícil. Mas o amor prometia um futuro brilhante. Agora, ele parecia ter apenas uma necessidade: controlá-la. A humilhação se intensificava, as palavras afiadas cortando a confiança que restava dela. Vou acabar com sua vida se você não fizer o que eu digo, continuou Murilo. E com essas palavras, ele a expulsou de casa. Clara sentiu um frio na espinha. Sem dinheiro, sem um lugar para ir e com a mãe doente em casa, tudo parecia desmoronar. O desespero a acompanhava como uma sombra. Logo, a gravidez não planejada tornou tudo ainda mais complicado. O que fazer? Com a saúde da mãe piorando a cada dia, Clara decidiu que precisava recomeçar. Um raio de esperança surgiu quando conseguiu uma entrevista na empresa dos sonhos. O perfume de café recém-passado e a modernidade do escritório a deixaram nervosa. Mas ao conhecer Bruno, o gerente, sentiu algo diferente. Ele a tratou com respeito e dignidade, algo que há muito tempo não experimentava. Naquela nova vida, Clara se sentiu revigorada, mas a sombra de Murilo não estava muito longe. A esposa do novo marido de Gabriel, o filho de Bruno, começou a causar ciúmes e rivalidades. Clara respirava fundo para não se deixar abalar. Mas a vida estava prestes a ser ainda mais complicada quando Murilo, como um vulto do passado, reapareceu, oferecendo um acordo. Uma onda de revolta percorreu o corpo de Clara. Não, ela não voltaria a ser subestimada. Negar o acordo foi um ato de coragem. Com a saúde da mãe se deteriorando e seu futuro profissional brilhando, a conexão emocional com Bruno prometia ser tudo o que ela desejava. Mas a vida é feita de reviravoltas. Clara fez o teste. Esperança e medo se misturaram quando o resultado confirmou. Ela estava grávida novamente. Agora, não eram apenas seus sonhos que estavam em jogo, mas o futuro de uma criança. Diante da constatação, seu mundo virou de ponta cabeça. Como reagiria a essa nova realidade? E como encararia a visita inesperada de Murilo, buscando retomar o controle? A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Clara precisaria fazer escolhas que moldariam não apenas seu futuro, mas também o de seu filho por vir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava em um turbilhão. O teste positivo ecoava em sua mente como um sino, lembrando-a da responsabilidade que agora a cercava. Com a mão no ventre, sentiu um frio repentino. O que isso significava para seu futuro?
Para seu filho? Para sua mãe? As lembranças de Murilo a atormentavam e a sombra do passado não parecia querer se afastar. O telefone vibrou. Era uma mensagem de Bruno. Podemos conversar mais tarde? Um frio na barriga, mas algo no tom dele a fez sentir que talvez ele fosse um porto seguro. Mas antes que pudesse pensar direito, o interfone tocou. Quem é? Perguntou Clara, tentando controlar a ansiedade. Murilo. Sua voz era uma lâmina cortando o ar. O coração dela disparou. O que ele queria? A tensão na sala era palpável. Clara estava sozinha, enfrentando o fantasma do marido. Eu preciso falar com você, disse Murilo, com um tom que parecia misturar culpa e frieza. Clara hesitou, mas uma parte dela queria confrontá-lo. O que ele poderia querer agora? A voz dela saiu trêmula. O que você quer? Ele não respondeu, apenas insistiu em subir. Relutantemente, Clara abriu a porta. Murilo cruzou o limiar da sala como se fosse o dono do lugar. O olhar dele percorria cada canto, como se estivesse avaliando sua vida nova. Você não tem ideia do que eu passei desde que você se foi, ele começou. Mas as palavras soaram vazias. Eu estou aqui para fazer um acordo. Clara o olhou perplexa. Um acordo? Depois de tudo o que você fez? As lembranças das humilhações invadiram sua mente. Você me expulsou, Murilo. Agora quer o quê? Fazer isso de novo? Ele sorriu, mas o sorriso era mais aterrorizante do que reconfortante. Você não entende, Clara. As coisas mudaram. Eu estou mudado. Por que não pensa bem? O tom dele tinha um recalque de ironia que a fez arrepiar. Havia algo por trás de suas palavras, algo mais sinistro. Ela hesitou. Será que ele realmente havia mudado? Mas antes que pudesse responder, o telefone dela vibrou novamente. Era uma chamada de Bruno. Instintivamente, Clara atendeu. Clara, temos um problema, algo sério. Eu preciso que você venha para o escritório agora. É urgente. A voz de Bruno a tirou do confronto. Estou indo, respondeu ofegante. Murilo, percebendo o que estava acontecendo, avançou. Você não vai a lugar nenhum. O que Bruno quer? O que é tão urgente? O tom dele ficou ameaçador e Clara sentiu uma onda de pânico. Mas não poderia deixá-lo controlá-la mais uma vez. Vou, sim. Ela respondeu com mais firmeza do que imaginava ter. E foi aí, naquele momento, que algo inesperado aconteceu. A porta se abriu bruscamente e uma figura familiar entrou correndo. Era Gabi, sua melhor amiga, com o rosto pálido e olhos arregalados. Clara, você não acredita no que eu descobri? A sala ficou em silêncio. Murilo parecia confuso e Clara tinha a sensação de que aquele poderia ser um divisor de águas. O que aconteceu, Gabi? Perguntou Clara, o coração na garganta. Sua amiga respirou fundo, como se preparasse para soltar uma bomba. Eu escutei uma conversa no escritório de Bruno. O filho dele é seu. O mundo dela desmoronou. A revelação a atingiu como uma tonelada. As peças se encaixavam de modo inesperado, maquinando um cenário complexo. Murilo olhou para Gabi e os olhos dele estavam cheios de dúvida. O que você está dizendo? Clara se sentiu tonta. Tudo que acreditava, todas as certezas, agora estavam em frangalhos. O que significava isso para ela? Para seu futuro? Para o filho que estava a caminho? E o mais importante, como Murilo reagiria a essa nova verdade?
A tensão estava no ar, como uma eletricidade prestes a explodir. Clara sabia que a vida dela nunca mais seria a mesma. Mas o que isso significava de verdade? O que viria a seguir? Clara sentiu seu coração acelerar enquanto as palavras de Gabi pairavam no ar, como um mistério esperando para ser desvendado. Murilo estava paralisado, um misto de confusão e raiva estampado em seu rosto. "O que você quer dizer com isso?" ele questionou, a voz subterrânea se elevando. Gabi não hesitou. "Eu ouvi Bruno falando. O filho dele. Clara, ele pode ser seu. Você precisa se proteger." A verdade a esmagou. A ideia de um filho em meio a essa tempestade de emoções a fez sentir um nó na garganta. Murilo encarou Gabi, e Clara podia ver a ira se formando como uma tempestade prestes a eclodir. Sem pensar, Murilo deu um passo à frente, seu olhar penetrante fixo na amiga. "Você não sabe o que está falando." "Não tem como ser verdade." "Tem sim," Gabi respondeu, a voz dela tremendo. A tensão era palpável. Clara se sentiu cortada entre os dois, como se ambos quisessem controle sobre sua vida. Mas a situação estava prestes a ficar ainda mais tensa. Ao fundo, um barulho alto ecoou. O telefone de Clara começou a vibrar incessantemente. E a música do toque que escolheu para Bruno parecia quase irreal naquele momento. "Essa música!" Clara sussurrou, tropeçando nas palavras. Enquanto pegava o celular, ela hesitou, mas ao ver o nome na tela, um impulso a empurrou a atender. "Bruno? O que aconteceu?" Sua voz saiu mais alta do que pretendia, mas a urgência era inegável. "Clara, é grave. Precisamos de você no escritório agora. Tá tudo fora de controle." A voz de Bruno estava cheia de pânico. Ela não sabia o que era, mas sabia que não poderia ignorá-lo. "Tô indo." Ela quase gritou, mas Murilo avançou, bloqueando o caminho. "Você não vai a lugar nenhum sem me responder." Ele estava decididamente nas intenções de controlar a conversa. Tudo estava prestes a explodir quando um grito cortou o ar. Clara virou-se rapidamente e sua amiga Gabi teve uma expressão horrorizada. "O que foi isso?" Murilo se virou também. O grito ecoou novamente, agora mais próximo. Parecia vir do corredor. Os rostos de todos estavam brancos e um frio desceu pela espinha de Clara. Então, o que houve foi inesperado. A porta bateu e entrou uma mulher coberta de sangue e lágrimas. Sua expressão era de desespero puro. Clara a reconheceu. Era Lara, uma ex-colega de trabalho de Bruno. "Me ajudem! Ele está vindo! Ele quer me matar!" As palavras dela eram quase incompreensíveis. Mas a urgência estava clara. Clara sentiu um calafrio. O que estava acontecendo? Murilo olhou para a mulher. Depois para Clara. A confusão e a fúria se misturando em seu rosto. "Quem é essa? O que está acontecendo?" ele gritou, sua voz ecoando pela sala. "Ué, você não sabe? A verdade é que Bruno..." Lara começou a falar. Mas Clara sabia que a situação se tornava cada vez mais caótica. O telefone dela vibrou de novo. Mas Clara estava paralisada, presa entre o pânico da mulher e a fúria crescente do ex-marido. "Você não pode ficar aqui!" Murilo gritou, e isso foi o estopim. Os dois começaram a discutir, suas vozes se elevando, enquanto Lara soluçava, apavorada. Clara olhou para Gabi, buscando respostas, mas a confusão era mútua. Um novo segredo, um novo grito. O mundo dela estava se desintegrando em 1000 pedaços. "Calma! O que está acontecendo com Bruno?"
Clara insistiu, tentando entender como todos estavam ligados. Mas a revelação estava mais próxima do que imaginava. O telefone tocou pela terceira vez. Clara, sou eu. Se você está ouvindo isso, você precisa ir. Eu cometi um erro terrível. Eles estão atrás de mim. Você não pode confiar em ninguém. A voz de Bruno estava distorcida e assustada. Clara ficou em choque. A mente um turbilhão de dúvidas e medos. Que ele estava fazendo? A atmosfera estava elétrica. Clara precisaria fazer uma escolha rápida. Mas agora, com essa nova revelação e a presença ameaçadora de Murilo e Lara, tudo parecia mais complicado. A pergunta que pairava no ar era: em quem realmente poderia confiar? O que faria a partir desse momento? O peso das escolhas estava pesado em seu peito e as consequências poderiam ser catastróficas. Sem saber, o passado e o presente a cercavam, e a única certeza que tinha era que sua vida nunca mais seria a mesma. Clara sentiu seu coração acelerado enquanto as palavras de Gabi ainda ecoavam na sala. A cena era um turbilhão de emoções. Murilo olhava para as duas, confuso e furioso, enquanto Lara, ainda apavorada, sussurrava sobre um perigo iminente. Me ajudem! Ela repetia, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O telefone vibrou novamente, quebrando o clima pesado. Isso é tudo uma loucura! Murilo gritou. Quem é essa mulher? O que ela tem a ver com tudo isso? O desespero estava tomando conta da situação. Clara queria respostas, mas a realidade parecia girar em torno de uma espiral sem fim. Os olhos de Gabi estavam fixos em Clara, buscando um sinal de confiança. Você precisa saber a verdade, Clara. O que quer que Bruno tenha feito? Isso pode lhe custar a vida! As palavras de Gabi ressoaram como um alerta, e Clara se sentiu presa em um labirinto de dores e medos. Então, como um trovão em um dia claro, um grito ecoou do corredor. Clara congelou. Era um grito agudo que fez seus nervos dispararem. Todos olharam para a porta. O ar estava carregado com uma tensão palpável. O que foi isso? Clara perguntou, sua voz tremendo. Antes que alguém pudesse responder, a luz do corredor piscou. Em questão de segundos, a porta foi empurrada com força e um homem entrou, ofegante e ensanguentado. Era Bruno. Seu rosto estava coberto de cortes e os olhos cheios de desespero. Clara não conseguia acreditar. Bruno! Ela exclamou, mas ele a ignorou. Eles estão atrás de mim, ele gritou, a voz cheia de pânico. Murilo instantaneamente transformou-se em uma fera. O que você está fazendo aqui? A raiva de Murilo se misturava com o medo de Clara. Bruno não havia visto Murilo e continuou. Sua voz tinha um tom de aviso. Precisamos sair. Ele não pode saber que você está aqui. Clara ficou paralisada. O que estava acontecendo? Ela queria respostas, mas tudo estava confuso. Clara, você não entende. Tem algo que você precisa saber. Bruno se virou para ela, os olhos arregalados. O filho. Ele não é só seu. As palavras dele cortaram o silêncio como uma faca. O que ele queria dizer com isso? Clara sentiu seu mundo tremer novamente. O filho que esperava era resultado de algo muito maior, muito mais complicado. O que isso significava para Murilo? A expressão dele estava mudando, sua raiva se convertendo em desconfiança. Clara mal podia respirar. O que você está dizendo? Bruno? Eu não posso explicar agora, mas você precisa confiar em mim, ele disse, quase implorando. Mas antes que pudesse adiantar,
Lara gritou, apontando para a porta. Eles estão vindo! Clara olhou para o ex-marido. Murilo estava furioso. Você não vai levar nada dela. Você não pode se esconder atrás disso. A ira dele era clara, e Clara sentiu um aperto no peito. O que Murilo queria? Bruno puxou Clara para perto. Você não sabe o quanto eu fiz para protegê-la. A intensidade era palpável. Mas ainda há algo que você precisa entender. O olhar de Bruno era sério. Sua presença agora a única âncora em meio ao caos. Apenas o drama acústico dos passos vindos do corredor preenchia o espaço. Murilo olhou para Bruno, seu olhar refletindo um desejo de vingança. Você tá mentindo! Não vou deixar você controlá-la! Clara é minha! Mas naquele momento, todos estavam tão concentrados em cada um que não perceberam a sombra atrás de Murilo. Até que um estrondo ocorreu e a porta se abriu violentamente. Do outro lado, um grupo de homens armados entrou no apartamento. Clara ficou paralisada. O mundo parecia se desintegrar diante dela. O que estava acontecendo? As armas brilhavam à luz fraca, e a situação se tornava mais crítica a cada segundo. É você, Bruno! Finalmente encontramos você! Um dos homens gritou. Diante daquele confronto inimaginável, Clara sentiu que tudo estava prestes a mudar. Que segredos estavam prestes a ser revelados? Surgiu uma pergunta angustiante. Em quem ela realmente confiava? E que consequências isso teria para o seu futuro e o de seu filho? O ar estava elétrico, os olhares se cruzando, enquanto o destino de todos ali parecia estar prestes a ser decidido. Clara estava em estado de choque. O grupo de homens armados se aproximava. O clima estava pesado com a tensão. O olhar de Bruno era um misto de medo e determinação. Você não sabe o quanto eu fiz para protegê-la, ele implorou. E você, o que fez? Olha onde estamos agora. Murilo dutou, sua voz ecoando na sala. Aquela não era apenas uma disputa entre os homens. Era sobre a vida dela, o futuro do filho. Mas então lá estava Lara, apavorada e ofegando-se, como um eco de todo o terror que elas tinham vivido. Os homens armados avançaram mais um passo. E tudo parou. Estamos atrás de você, Bruno. Saia agora! Um deles gritou, apontando a arma. Clara sentiu seu estômago embrulhar. Como chegaram a esse ponto? O que tinha acontecido na vida de todos? A raiva de Murilo era palpável. Você não vai levar Clara. Ele ficou na frente dela, como se pudesse protegê-la. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um dos homens, um mais alto e robusto, virou-se e olhou diretamente para Clara. Você precisa entender. Não é com você que estamos. É com ele. O coração de Clara disparou. O que queriam de Bruno? Mas não teve tempo para pensar. Uma explosão repentina ecoou de fora do apartamento. Janelas tremeram. Um grupo de policiais, com gritos e ordens, entraram pelo corredor. Clara ficou paralisada. A luz piscou. Sombras dançaram nas paredes e a cena virou um caos. Polícia! Todos no chão gritaram enquanto os homens armados se moviam rapidamente, tentando escapar. Bruno empurrou Clara para o lado. Saia daqui! Agora! Ele gritou, mas a confusão tomou conta da sala. A última coisa que Clara ouviu foi o barulho de tiros. Seu mundo desmoronava. Então, em meio ao barulho, algo se destacou. Um dos homens que estava com as armas cambaleou e caiu. No entanto, antes de cair, algo prateado caiu de seu bolso e rolou até os pés de Clara. Ela se agachou e pegou. Era um colar, estranhamente familiar.
O pingente tinha a forma de um coração e dentro uma foto desgastada. Tudo ficou em câmera lenta quando Clara reconheceu o rosto daquela foto. Era ela, fazendo pose com sua mãe, ambos sorrindo. O colar tinha sido um presente de sua avó. Segurou com força, sem entender como estava ali. Era a conexão entre seu passado e aquele momento caótico. Clara! Bruno gritou, sua voz distorcida pelo tumulto. Ele estava sendo empurrado pelos policiais. Você não pode ficar aqui! Vá! Mas então, outra figura apareceu, parando bem na porta. Era a mãe de Clara, saindo do hospital, pálida, mas decidida. Clara, o que está acontecendo aqui? O choque deu lugar à urgência. Clara queria gritar, correr até ela, mas uma onda de calor e frio se misturou. A confusão estava de volta. Todos gritando, enquanto Murilo tentava explicar algo e os policiais faziam perguntas sem parar. Clara olhou para sua mãe e dentro dela um desejo ardente surgiu. Mãe, eu preciso que você me diga a verdade. O que você sabe? Nesse momento, a realidade de Clara estava prestes a se desintegrar novamente. A dúvida crescia. Que segredo seu passado mantinha? O que mudava naquela confusão? A resposta estava a poucos passos, mas seria ela capaz de pegar a verdade antes que tudo desmoronasse? Onda de pânico envolvia Clara, enquanto o colar, agora em suas mãos, parecia muito mais do que um simples acessório. O que significava? O que viria a seguir? As consequências daquela noite estavam prestes a se desdobrar de maneira que ninguém poderia prever. Clara segurou o colar com tanta força que suas mãos começaram a doer. O rápido tumulto na sala, com gritos e portas batendo, parecia longe, enquanto a imagem da sua mãe sorrindo, dentro do pingente, dominava seus pensamentos. A realidade estava em fragmentos e as vozes ao redor dela ecoavam como um zumbido distante. O choque não dava espaço para que ela entendesse tudo o que estava acontecendo. Clara! Bruno gritou novamente, mas os sons se misturavam. O olhar de Murilo, agora distorcido pela fúria, parecia ameaçar romper qualquer resquício de segurança que ainda existia. Você não pode ficar aqui. Isso não é seu lugar! Sua voz estava entre o rugido e um grito, mas Clara mal percebeu. Estava presa em seus próprios pensamentos. Lara, ainda tremendo, olhou para os homens armados. Temos que sair! Eles vão nos matar! O desespero na voz dela era contagiante. Clara finalmente se deu conta do perigo à sua volta. O tom sombrio e a tensão no ar tornavam tudo mais real. Mas ainda assim, a imagem do colar a mantinha fixada no lugar. Então, uma das portas do apartamento se estourou. A figura de um homem mais alto do que os outros entrou, trazendo consigo um hálito de violência. Bruno! O homem gritou. Era um antigo conhecido do grupo. Alguém que tinha fama de ser implacável. Você realmente mexeu com quem não devia. Guilherme! Bruno sussurrou, seu rosto pálido, agora tão vazio quanto seu olhar. Naquele instante, uma revelação atravessou a mente de Clara. O colar, o passado, as mentiras. Tudo fazia sentido. Você é o pai do seu filho? A voz de Clara saiu mais alta do que pretendia, entre a confusão e o espanto. Todos olharam para ela. Bruno ficou paralisado. Seus olhos se arregalaram. Clara, não é o que você pensa, ele disse, quase implorando. Mas já era tarde demais.
Um silêncio sufocante tomou conta do ambiente. Murilo, com o olhar que misturava incredulidade e fúria, avançou um passo, como se quisesse agarrar a verdade pela gola. Nesse momento, Lara se virou, pálida. Você não sabe o que está dizendo? O que está acontecendo entre vocês dois? O caos continuava a se desenrolar e a confusão começava a se cristalizar em uma verdade devastadora. Calem-se, Guilherme rosnou. Eu não vim aqui para discutir esses assuntos de família. Estou aqui por um único motivo. Ele apontou sua arma para o teto e o disparo fez o ambiente tremer. Clara sentiu a adrenalina correr. Entregue-se, Bruno. Ganhe tempo para sua nova família. A hostilidade ressoava como um ressoar de tambor. Murilo, já próximo o suficiente, não hesitou. Você não vai levar nada, Bela. Clara é minha. O orgulho o impulsionou, mas o desespero estampado em seu rosto mostrava que ele sabia que estava perdendo o controle. Antes que Clara pudesse mesmo raciocinar, um clarão de luz cortou a sala. Uma viatura da polícia apareceu na janela e a sirene soou. A situação desmoronava com cada segundo que passava. O caos estava se consolidando com a chegada dos policiais. Polícia! Todos para o chão, agora! A entrada deles foi como uma avalanche, arrebatando os homens armados que estavam prestes a atacar. Clara apenas conseguia pensar em como aquele dia havia mudado completamente sua vida. Caos, desespero e uma verdade que agora estava exposta. Ao mesmo tempo em que a situação parecia começar a se resolver, outra revelação estava prestes a desmoronar tudo. Um dos policiais se virou para Clara, com um olhar que a deixou estupefata. Clara? Você é a mesma Clara que desapareceu há 5 anos nas notícias? O pesadelo parecia interminável. Clara não podia acreditar. O que as pessoas sabiam sobre ela? O que isso significava para todos ali? Uma onda de pânico a envolveu. O que você quer dizer? O peso das palavras dela flutuou no ar. E a incredulidade a fez segurar ainda mais o colar. Acho que você precisa saber a verdade sobre seu pai. Ele estava envolvido em algo grande. E agora você é parte disso. Você só não sabia. A cada palavra, Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O colar lhe estava se tornando um símbolo de dor, de algo muito maior que ela nunca imaginara. E naquele momento, Clara percebeu. A verdade sobre si mesma era muito mais sombria do que ela poderia suportar. O que viria a seguir? Ela estava prestes a descobrir que sua vida no passado, o que achava ser segurança, agora estava desmoronando diante de seus olhos. E com isso, o futuro que ela pensava que poderia ter também havia se desvanecido em fumaça. Clara estava em estado de choque. O policial a encarava e as palavras dele ecoavam na sala como uma bomba relógio. Você é a mesma Clara que desapareceu há 5 anos nas notícias? O tempo parou. Todo o barulho à sua volta, os gritos, as ordens, tudo desmoronou. Seu coração batia forte. Ela não conseguia processar. Os olhos de Murilo estavam fixos nela. Desaparecida? O que você quer dizer com isso? A confusão e a raiva borbulhavam nele. Mas Clara sentia a realidade se moldando de maneira assustadora. Meu pai? O que ele tem a ver com isso? Clara mal conseguia falar. Bruno estava à sua frente, os olhos ansiosos. Clara, precisamos explicar tudo isso. Ele estava a poucos passos dela,
mas a tensão tão espessa que parecia cortar o ar. O olhar de Guilherme se moveu entre eles, absorvendo a nova informação, mas não parecia se importar com a verdade. A única coisa que queria era Bruno. Sim, você precisa entender antes que seja tarde demais. O policial insistiu e Clara ficou paralisada. O que significava tudo aquilo? Seu pai? O que ele tinha feito? Então, como se fosse um filme de terror, a luz piscou e tudo escureceu. Clara ouviu gritos e um barulho ensurdecedor, e antes que pudesse perceber, a sala foi invadida por um novo grupo, desta vez com máscaras e fato de combate. Fiquem onde estão! Um homem alto gritou, sua voz profunda e ameaçadora. A cena virou uma completa confusão. Lara gritou e se jogou atrás de Clara. Quem são eles? A voz dela estava trêmula. Murilo, ainda de pé, parecia mais louco a cada segundo. O que você trouxe para nós, Bruno? Ele parecia que estava prestes a atacar. Eu não sabia! Bruno respondeu, nervoso e em pânico. Clara sentiu o mundo girar ao redor dela. Um dos homens com máscara apontou uma arma para Bruno. Você falhou! Não entregou o que prometeu. Agora todos vocês vão pagar. A tensão explodiu instantaneamente. Tudo convergiu para um só momento. Clara olhou para o colar em suas mãos. O pingente frio. Não! Eu não vou deixar que toquem em você! Ela gritou, sem saber de onde veio aquele impulso. Então, algo inesperado aconteceu. Bruno olhou profundamente nos olhos de Clara e, em um instante de lucidez, gritou: Clara, por favor, escute! O que você ainda não sabe é que você não é quem pensa que é. As palavras dele a atordoaram. O quê? O que você está dizendo? O pânico invadiu seu peito. A incerteza nas palavras de Bruno a deixou tensa. E a realidade parecia se desfazer como fumaça. É sobre seu pai. Ele não é um simples homem. Ele está envolvido em algo muito maior. E você faz parte disso. Bruno disse, sua voz cheia de desespero. Mas Clara lutava para entender. O que você quer dizer com isso? E a situação continuou a se desenrolar de forma caótica. Os homens de máscara pareciam cada vez mais impacientes e Clara notou que a segurança em seu peito estava se transformando em um torvelinho de incertezas. Calem-se! O líder da nova equipe gritou. Mande todos se ajoelhar agora. O vazio no olhar de todos os presentes fez o coração de Clara disparar. Murilo estava pronto para reagir, mas ela girou o olhar. A verdade importa, Clara. Bruno a puxou. Você precisa saber agora, ou não saberá nunca. Um disparo ecoou na sala. Clara congelou em um momento de horror. Alguém tinha puxado o gatilho e tudo parecia desmoronar em câmera lenta. Havia sangue, gritos, e o frio da realidade a golpeou como uma maré. O colar que segurava em suas mãos tinha se tornado uma âncora para tudo o que ela conhecia. A última visão que teve antes de perder o controle sobre o que realmente estava acontecendo foi o olhar furioso de Murilo e o desespero nos olhos de Bruno. O que mais ela não sabia? E o que o destino reservado para ela tinha a ver com esses homens? Clara fechou os olhos, esperando que ao abrir tudo fosse um pesadelo. Mas quando abriu, havia uma fumaça espessa no ar, gritos ao fundo, e sua vida mais uma vez estava à beira da reviravolta. O que ela realmente descobriria?
A resposta estava se aproximando rapidamente, mas Clara não estava pronta. Não de jeito nenhum. Clara estava paralisada. O colar em suas mãos se tornava cada vez mais pesado, como se todo o peso de seu passado estivesse preso ali. Naquele momento de caos, ela sentia que tudo desmoronava novamente. Murilo a encarava com desconfiança. Os homens armados ao fundo preparavam-se, e a verdade que Bruno revelara parecia se transformar em uma bomba prestes a explodir. Guilherme, o homem de máscara, resmungou algo inaudível. Seu olhar focado em Bruno era de quem sentia o cheiro do perigo. Você se esqueceu do seu lugar, Bruno. Agora vai pagar por isso. Ele levantou a arma novamente, mas a cena foi interrompida por um grito agudo que ressoou dentro do apartamento. Todos olharam em direção à porta. Era a mãe de Clara. A expressão dela, que se movia na entrada, transformou-se em horror instantâneo. Clara, o que está acontecendo aqui? Sua presença, embora assustada, foi como um balde de água fria em meio à euforia. Só saia, mãe! Vá embora! Clara gritou, mas a mulher hesitou, os olhos fixos nos rostos tensos à sua volta. Nesse momento, a tensão no ar era palpável. Era como se o tempo tivesse congelado. Um tiro a queima-roupa disparou, e o barulho foi ensurdecedor. Clara gritou, levantando as mãos, mas a cena pulsou em câmera lenta. Estava quase tudo embaçado. E então, o que deveria ser um momento horripilante, virou um pesadelo absoluto quando viu Murilo mover-se à frente, como um instinto protetor. O corpo dele foi atingido em cheio, e Clara sentiu seu coração despedaçar. Ele caiu, o olhar assustado se voltando para ela. Clara! Ele sussurrou, uma lágrima escorrendo pelo rosto dele. Murilo não era mais o homem que a humilhava. Aquele era um homem que estava ali por ela, mesmo depois de tudo. Não, Murilo! O grito de Clara retumbou pelas paredes, mas logo tudo começou a se transformar em um mar de gritos e confusão. A mãe de Clara já estava em desespero, enquanto os homens armados se espalhavam na sala. A fumaça começava a tomar conta do ambiente e o chão parecia tremer sob seus pés. Mas então algo chocante aconteceu. Lara, que estava agachada ao lado, levantou de repente. Vocês têm que saber a verdade. O que aconteceu aqui não é o que parece. Sua voz era um grito entrecortado por lágrimas. E todos a olharam. Ninguém sabia o que esperar. O que você está dizendo? Bruno parecia tão confuso quanto todos ali. Isso não é hora para brincar. Calem-se. Guilherme se virou, agora visivelmente nervoso. O desespero estava estampado em seu rosto. Se você está com um plano, agora é a hora. E foi nesse instante que uma figura familiar surgiu. Era o pai de Clara, o verdadeiro homem por trás do colar. Parem! Gritou, sua voz enérgica cortando o ar. Vocês não sabem o que estão fazendo. Todos olharam atônitos. O choque silencioso pairou no ar, enquanto Clara piscava, lutando para entender. Como ele estava ali? Pai? A palavra escapuliu de seus lábios. Clara, escute! Ele deu passos hesitantes adiante, os olhos fixos na filha. Eu não pude falar antes, mas sua mãe e eu, nós éramos parte de algo grande. Algo que não deveria ter começado. A verdade em seu olhar era devastadora. O colar que você possui é mais do que uma joia. Ele contém informações, segredos que poderão custar suas vidas. Os gritos na sala se tornaram um borrão e a atenção de todos estava voltada para a revelação monumental. O olhar de Lara se deslocou entre os dois. Você se envolve com este homem? O confronto entre passado e presente trouxe um sentido de desespero absoluto, com uma nova camada de confusão.
Clara não conseguia processar tudo. Seu pai tinha saído de sua vida e agora retornava com segredos que poderiam destruir tudo outra vez. Por quê? Por que não me avisou? A frustração e a dor ardiam dentro dela. Murilo, na beira da inconsciência, a olhava com um pedido em seus olhos. Não havia apenas uma linha entre o amor e o ódio, mas um abismo que fazia tudo parecer mais complexo do que qualquer um poderia imaginar. Os homens armados estavam perdendo o controle e a polícia estava a poucos passos. Clara percebeu que precisava fazer algo. "Todo mundo, quieto!" Ela gritou, a voz dela soando como uma ordem em meio ao caos. O turbilhão não poderia mais controlá-los. Mas quando ela olhou para o colar em suas mãos, algo brilhou nele. Uma luz quase sobrenatural que parecia emitir um chamado. E nesse instante, Clara soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Os relacionamentos se desfizeram diante dela, e a verdadeira essência de quem era estava prestes a se revelar. Que segredos ainda guardava aquele colar? O que mais estava por vir? Clara estava paralisada. O colar em suas mãos se tornava cada vez mais pesado, como se todo o peso de seu passado estivesse preso ali. Naquele momento de caos, o olhar sombrio de Murilo parecia conter uma mistura de raiva e desespero, enquanto os homens armados deixavam o ambiente tenso, quase insuportável. A verdade que Bruno lhe revelara ecoava em sua mente. Seu pai estava envolvido em algo muito maior, algo que até então estava escondido. A expressão de Guilherme se contorceu em um sorriso sádico. Ele se aproximou lentamente, como se estivesse se deliciando com cada palavra. "Esse colar, ele não é só um pedaço de joia. Ele contém as informações que estamos procurando há anos." A atmosfera na sala ficou elétrica e Clara sentiu seu coração acelerar ainda mais. A cada passo que Guilherme dava, a confusão tomava conta mais intensamente. "Ele te enganou, Clara. Seu pai não é quem você pensa que é." A surpresa se transformou em um misto de medo e raiva dentro dela. "Você está mentindo!" Clara gritou, já sem saber o que era verdade. Mas a incerteza nos olhos de seu pai a fez hesitar. Ele começou a se explicar. "No passado, tomamos decisões para proteger você, mas os segredos, eles nunca deveriam ter vindo à tona." A declaração dele era um chamado, como um eco do passado, mas cada palavra fazia o presente parecer ainda mais sombrio. E então um grito atravessou o ar, vindo do corredor. Todo mundo virou a cabeça e uma onda de adrenalina a invadiu. Um homem com pegadas pesadas avançou pela porta, trajando uma máscara e vestindo um colete à prova de balas. Ele não hesitou em erguer sua arma. "Todos para o chão!" Sua voz era firme e ameaçadora. O caos se desatou. Clara sentiu o colar escorregar de suas mãos. Era como se um botão tivesse sido pressionado em seu estômago. A figura alta se movia rapidamente, o olhar fixado diretamente em Bruno. "Você, seu traidor, acha que pode fugir fácil de nós?" O medo pairava no ambiente e Clara se sentiu encolher. "Espere! Não pode levar ele!" Murilo gritou, agora se levantando, ignorando a dor evidente em seu corpo. "Você não sabe do que ele é capaz!" Mas as palavras não alcançavam o homem mascarado. Ele atirou para o teto e o barulho fez a sala tremer. Clara deu um passo atrás, seu coração martelando na caixa torácica, como se quisesse explodir. Eles estavam cercados. "Vamos, rápido!
A voz de Guilherme soou como um comando. Se não quiserem ser os seguintes, precisamos sair agora. Os homens armados começaram a recuar, mas não sem antes pegar Clara e sua mãe. A visão de sua mãe sendo arrastada pela força do mascarado congelou o tempo para Clara. Mãe, não! O grito dela rasgou o ar. Ela pulou para frente, tentando segurar a mão da mãe, mas o homem a empurrou para o lado. Mas algo incrível aconteceu. Enquanto Clara se movia, o colar reluziu sob a luz do teto, evidenciando uma chave dentro do pingente. Com a visão turva pela adrenalina e o medo, Clara conseguiu entender. É uma chave! Ela gritou sem pensar. E, estranhamente, todos os olhos se voltaram para ela. A surpresa e a dúvida preencheram os rostos ao redor. Esse colar! Ele pode ser a saída! Os homens hesitaram, mas o mascarado começou a avançar novamente. Clara segurou o colar com força, o coração pulsando rápido. Era agora ou nunca? Apenas confiem em mim. Tenho uma ideia. Os rostos ainda estavam confusos, mas, ao mesmo tempo, havia uma nova energia. A claridade do colar pulou como um sinal. Em um movimento rápido, os homens encararam a possibilidade. O caos na sala virou um concerto, cada um com seus próprios interesses, sentimentos e medos entrelaçados. Não! Não pode ser! Murilo gritou, mas sua voz estava perdida no clamor crescente. O tempo pareceu parar por um segundo, enquanto Clara sentia a pressão crescer em torno dela. Mas quando finalmente se preparava para usar a chave, um tiro ecoou e a sala se congelou novamente. Um dos homens armados, atingido e em queda, fez uma bagunça instantânea. Clara ficou paralisada. O que estava acontecendo? O que mais ela não sabia? A tensão estava em um ponto de ruptura, e neste caos, o colar começou a brilhar com uma intensidade incontrolável. A turbulência no ar parecia estar apontando para algo muito maior. Que reviravolta inesperada estava prestes a se desenrolar. O colar, que era apenas um objeto de adorno, agora parecia ser o centro do universo de segredos, e Clara sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Clara estava paralisada, segurando o colar com força. A sala estava em um caos absoluto. Murilo no chão, a cena de seu corpo caindo em câmera lenta e Guilherme avançando com a arma em punho. O ar parecia pesado, carregado de tensão. E a cada segundo, a adrenalina fazia seu coração disparar. O desespero a envolvia como um manto sombrio. Mãe, fique atrás de mim! Gritou, a voz soando como um eco distante. Os homens armados ficaram paralisados, confusos enquanto a luz do colar brilhava intensamente, como se estivesse chamando por ela. Isso não é só uma joia! Gritou Clara novamente. Ela contém a verdade! Precisamos dela! E nesse momento em que o caos reinava, tudo o que lhe restou foi a coragem. Clara avançou, a mão estendida, o colar tiscando com uma luz dourada. Bruno estava atrás dela, respirando pesado. Clara, o que você está fazendo? A preocupação na voz dele era palpável, mas ela não ia se deixar intimidar. Você não entende. Isso pode mudar tudo. A tensão se intensificou quando Guilherme, com um olhar ameaçador, apontou a arma. Basta, entreguem-se ou... Mas antes que pudesse terminar, o colar brilhou novamente, enviando uma onda de energia pelo ar. Clara sentiu como se a luz o tivesse reanimado, tornando-a mais forte do que nunca. Ela não hesitou. Com um movimento rápido, girou o colar na direção do homem. Eu sei a verdade. Sua voz soou como um grito de liberdade. E,
Como que por mágica, uma onda de confiança a envolveu. Se você quer a verdade, eu vou te dar. Uma explosão de luz irrompeu do colar, iluminando a sala inteira. A luz era tão intensa que todos na sala estavam temporariamente cegos. Clara sentiu uma energia emanando do colar, e foi como se as respostas que buscava sempre estivessem ali, esperando por ela. Dentro da luminosidade, ela viu flashes de memórias, segredos sobre seu pai, sua família e o que realmente significava aquele pingente. Quando a luz gradualmente se dissipou, tudo parecia calmo. Guilherme, agora, perplexo, baixou a arma. O que foi? A dúvida enchia o ar, se dissipando lentamente. Murilo estava no chão, mas claramente recuperando a consciência. E a mãe de Clara, ao seu lado, olhava para a filha com admiração. Clara? Murilo sussurrou, e a fragilidade em sua voz quebrou as paredes de hostilidade. Você está bem? Sim, mas precisamos sair daqui. Ela respondeu, o olhar firme. Numa fração de segundo, uma ideia surgiu em sua mente. Bruno, pegue a chave. O que quer que esteja neste colar pode nos dar uma chance. Os instantes seguintes foram preenchidos por um frenesi de movimentos. O homem mascarado, agora amedrontado e rendido, recuou, e a força de Clara parecia ecoar ao redor deles. Vamos, agora! Ela gritou, cada passo mais forte que o anterior. A saída estava clara. Com a mãe e Murilo por perto, eles correram em direção à porta. O caminho estava apenas começando, e Clara sabia que a batalha não terminara ali. Enquanto atravessavam a porta, os sons da agitação e da unidade se transformaram em um clamor de esperança. Com a sirene da polícia ao fundo, eles escaparam para a luz do dia. Clara virou-se e olhou para seus companheiros. O que aconteceu aqui não vai definir quem somos. Temos um futuro pela frente, e tudo o que precisamos está nesta jornada. A determinação iluminava seu olhar. O colar pulsava em suas mãos. Não só uma joia, mas o símbolo de quem ela realmente era. E com o coração cheio de perguntas, mas agora uma centelha de esperança, Clara percebeu que a verdade era só o começo. O passado poderia ter deixado marcas, mas ela era forte o suficiente para escrever seu próprio destino. Agora que esta história atingiu seu clímax, precisamos conversar. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Então esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que sempre traremos mais enredos como esse. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos.